próxima semana ocorrem a comemoração do Dia Internacional dos Direitos Humanos e a segunda Mostra de Direitos Humanos, que vai ser realizada no prédio do antigo DOPS, o Memorial de Direitos Humanos, que é a Casa da Liberdade. Sobre esse e outros assuntos eu vou conversar com o deputado Cristiano Silveira, do Partido dos Trabalhadores, ele que preside a Comissão de Direitos Humanos aqui na Assembleia. Boa tarde, deputado. Muito boa tarde. Vamos começar falando um pouco sobre esse evento, sobre a programação, O evento vai do dia 10 ao dia 14 de dezembro, falar um pouquinho sobre o quanto é importante essa discussão, não é, deputado? Muito importante. Acho que no momento que nós estamos vivendo, no mundo e no Brasil, falar sobre direitos humanos se tornou algo fundamental. Quando a gente fala de direitos humanos, a primeira coisa que as pessoas têm que entender é que não é direito humano, não é para bandido, não. O direito humano é para todo mundo que está na condição de ser humano. Quando você pergunta para pessoas assim, o que você acha de direitos humanos, não presta para nada, só para defender bandido. Aí você fala assim, o que você acha da defesa da mulher, da criança, do adolescente, da defesa do meio ambiente, do direito a teto, do direito a trabalho, do direito à liberdade de expressão, inclusive para falar mal dos direitos humanos, se você achar assim que tem que fazer. As pessoas concordam. Então, a gente tem um desafio que eu falo que é fazer uma ressignificação dos conceitos de direitos humanos para que o povo volte a compreender o que é isso, para que isso serve. Nosso país é signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos pós-Segunda Guerra Mundial, porque houve aquilo com os judeus, aquele crime cometido por Hitler pelos nazistas, o Holocausto. Então, a partir dali, o mundo entendeu que tinha que ter um documento, um tratado, alguma coisa que balizasse essas relações e garantisse os direitos e liberdades individuais. O Brasil é signatário desse documento. E isso inspirou várias constituições de muitos países, inclusive a Constituição de 88 do nosso país. Tem uma série de pontos lá que garante o seu direito, que é inspirado na Declaração de Direitos Humanos. Então, essa semana, a segunda Mostra de Direitos Humanos, eu acho que, acima de tudo, ela tem que servir para a gente conversar de maneira tranquila o que é os direitos humanos e para quem serve os direitos humanos, para quebrar essa coisa que às vezes alguns setores da imprensa, jornalistas sensacionalistas, alas mais à direita conservadora, tentam trazer que direitos humanos é só para atender bandido. Isso surgiu muito, desculpa eu tomar o tempo da gente falar sobre isso, mas isso surgiu muito em decorrência das questões carcerárias. Quando os direitos humanos vai olhar as questões de presídio, questão da alimentação, questão dos maus tratos, questão da tortura, os direitos humanos são os caras que passam a mão na cabeça de bandido. Tem que compreender que hoje 70% de quem vai para a comunidade carcerária volta a reincidir. Então é um espaço que a gente tortura, pune, priva da liberdade, mas não recupera. Se não tem pena de morte, não tem prisão perpétua, vai voltar. De que jeito que volta? Um preso que custou caro para nós, um preso que sofreu tortura lá dentro, às vezes entrou por um crime lá e vai sair por um crime pesado, porque ali é uma escola de criminalidade. Então, se eu não discutir um novo modelo prisional, o Brasil, que já é a maior comunidade carcerária do mundo, em números absolutos, vai continuar tendo que construir mais cadeias. E o tipo de preso que a gente solta, às vezes, é pior do que o que entrou. Por isso que tem 70% de reincidência e custa caro. Então, vamos ressignificar. A questão prisional é importante, nós queremos debater. Uma hora a gente volta aqui para falar de APAC. Aqui já foi dito sobre a APAC, mas eu venho falar sobre a APAC, modelo prisional. Mas eu quero falar disso, do direito à terra, do direito a teto, do direito a trabalho, do direito à renda, do direito à liberdade de expressão, do direito à democracia. Esses são direitos garantidos individuais que está na declaração. Essa segunda mostra, que vai durar, como foi bem lembrado, a semana toda, de segunda a sexta, vai ser importante para a gente também resgatar aquilo que a Comissão da Verdade construiu sobre o que foi a tortura na época da ditadura no Brasil, os crimes que foram cometidos, para que isso não volte a acontecer. E é por isso que eu acho que a Assembleia vai participar de toda essa programação. Bom, bem lembrado. Ontem nós aprovamos aqui na Comissão de Direitos Humanos 2 requerimentos importantes sobre esse assunto. Um é a realização de uma audiência pública para poder tratar a comemoração 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e também para falarmos sobre a questão das condições e circunstâncias da prisão e da permanência de prisão do ex-presidente Lula, que entendemos que ali há um conjunto de violações também de direitos humanos. Essa é uma atividade. A outra atividade é uma visita oficial que foi aprovada da Comissão de Direitos Humanos a segunda mostra no Memorial de Direitos Humanos lá na Casa da Liberdade. Deve ocorrer na sexta-feira, dia 14, essa visita. Ok, deputado. Então, sobre essa programação a gente já falou e agora falar um pouquinho sobre a pauta do plenário aqui, Projetos que já geraram muita discussão, projetos importantes. Ontem nas galerias aí, muita gente torcendo pela aprovação do projeto aí da Lei Audiovisual, criando aí um fomento, um incentivo, ao audiovisual no Estado. E por outro lado também esse projeto, do ex-deputado Durval Ângelo e por outro lado 2 projetos do governador aí com a criação de fundos, um deles importante aí para garantir recursos, Então começamos falando dos fundos, deputado.
Não, no caso dos fundos, inclusive foi construído um acordo com a Associação Mineira dos Municípios. Os fundos é o quê? O governo ele tem um crédito a receber oriundo da Lei Candir. O Supremo definiu que os estados têm direito a receber as perdas da Lei Candir, porque quando a Lei Candir foi criada 20 anos atrás, falava o seguinte: não, você está isento, o exportador está isento de pagar o ICMS, porém isso dá renúncia de receita para os estados. Então a lei ela criou uma compensação, só que essa compensação nunca foi feita, esse dinheiro nunca foi repassado. Somando 20 anos, existem alguns bons bilhões que os estados têm a receber. E eu vou te dizer, nós temos que revogar a Lei Candir. Se não revogar a Lei Candir, a gente não tira o estado da crise, a gente não tira os municípios da crise. Mas bem, como o Supremo definiu que há esse recurso a ser recebido e remeteu à Câmara que definisse de que maneira seria feito o que nós chamamos de encontro de contas, e ficou previsto para que isso ocorra em 2019, o estado tem então um crédito a receber que está definido inclusive na decisão do Supremo. Cria então um fundo para poder aportar e receber este valor. Para pagar despesas até 2018, no porque caso, aí o governo vai mostrar que ele tem recursos, né? Eu estou dizendo de uma decisão do Supremo, e o conto de contas vai ter que acontecer em 2019. O governo tem recurso a receber do governo federal decorrente da Lei Candir, e é claro que ele tem as despesas que vão ficar. Ele está mostrando que tem fonte de receita para cobrir as despesas ou os restos a pagar do exercício do mandato. Né? E a gente está colocando como prioridade do pagamento dos recursos desse fundo um acerto de contas com as prefeituras decorrente do atraso dos repasses do Fundeb. O governo tem retido o recurso do Fundeb, não porque quer, é a crise que se abateu no Estado, mas admite, reconhece. Então, uma das fontes, né, de pagamento desse recurso seria o acerto com as prefeituras da ausência de repasse do Fundeb. Então, um fundo importante que nós estamos discutindo. Já votamos em primeiro turno, a previsão é que na próxima semana, talvez na segunda-feira, tenhamos aí um ambiente, segunda ou terça-feira, tenhamos um ambiente para aprovar também segundo turno. Pelas conversas com a oposição, isso então deve ocorrer na semana que vem, né? Porque ontem houve muita discussão, esse projeto foi deixado para o fim da reunião e mesmo assim não chegou a haver acordo, exatamente porque a Associação Mineira de Municípios também veio com demandas, né? Então até semana que vem eu acho que isso vai estar resolvido, essa questão do fundo. O governo se comprometeu também a pagar... Que é o Fundo Extraordinário, né? Para a gente deixar o nome dele, Fundo Extraordinário do Estado de Minas Gerais. Isso, é o FENC. Então nós estamos falando de duas situações pactuadas com os prefeitos. Primeiro, é um pagamento de uma parte do repasse do IPVA e ICMS no começo da semana, um valor já na segunda-feira e outro na terça, e estamos falando da priorização do pagamento do que temos em atraso do Fundeb com os recursos desse fundo junto às prefeituras. Então é algo que mediou e agradou os prefeitos. Dessa maneira criou um ambiente que tinha colega que estava preocupado, que os prefeitos estavam ligando e falaram, não vamos ter prejuízo se isso for aprovado. Então ficou muito claro que não vai ter prejuízo, conseguimos aqui convencer o grupo que estava indeciso e acho que teremos um ambiente, mesmo com parte da oposição votando contrário, mas eu acho que teremos um ambiente para aprovar o fundo que vai ser importante para receber o recurso da Lei Candir. E só falando do outro fundo, deputado, que é o Fundo Especial Registral de Regularização Fundiário de Interesse Social, né? Um fundo a ser gerido pelo Tribunal de Justiça, que também é um projeto do governador, tramitando também em regime de urgência, e esse fundo aí é uma preocupação com a regularização fundiária para a população de baixa renda, né? O governador alegou inclusive essa preocupação. Nesse mandato, o governo entregou mais de 3 mil títulos de regularização fundiária durante todo o período. Porque não adianta você ter o imóvel ou a terra, mas você não tem a titularidade, não tem o documento. Isso te impede de fazer financiamento, fazer transação comercial, de participar talvez de algum tipo de programa. Então, esse fundo vai ser um fundo importante que ele vai ajudar a custear essas despesas. Nós não estamos falando só de regularização fundiária rural, por exemplo, nós estamos falando inclusive urbana, Minha Casa Minha Vida. Então, acho também que foi um avanço, foi um fundo importante que nós aprovamos aqui. E agora sim vamos falar sobre o audiovisual, né? Essa questão do incentivo aí ao audiovisual no Estado, interligando aí o poder público e quem trabalha com audiovisual. Ontem foi muito comemorado aqui, né? Quando o projeto passou aqui em primeiro turno. É um grande avanço. Aprovando a política estadual de incentivo ao audiovisual, Minas se coloca como um estado de produção, mesmo, né? Nós estamos falando aí da nona arte. O que diz essa matéria? Ela garante a pluralidade, ela garante a liberdade de expressão, ela garante a diversidade, ela considera as regiões do Estado para fins da produção do audiovisual, ela sinaliza para financiamento e elaboração de programas e projetos por parte do poder público do fomento do audiovisual e para as pessoas que trabalham, né? Desde do produtor, do editor, do cinegrafista, dos atores, dos produtores. Você cria aí uma cadeia de geração de emprego e renda, nós chamamos da economia criativa,
legislativa importante também para o estado de Minas Gerais. Então acho que o estado ele caminha para se tornar um dos estados favoráveis a quem quer fazer a produção da arte do audiovisual. Inclusive tem o link que no próprio projeto de lei sinaliza a vinculação a políticas públicas, tanto da União quanto do governo do estado, para fins de conteúdo nessas produções. Então também acaba cumprindo uma função de interesse público à população. Então acho que hoje nós comemoramos, junto com o secretário Ângelo Osvaldo, cumprimentamos o deputado Durval Ângelo, que já não está com a gente aqui mais, mas foi o propositor dessa matéria, e todos aqueles que participaram das audiências, das reuniões, para poder chegar num texto que fosse um texto que estivesse conformado com a expectativa dos nossos produtores de audiovisual. E a Assembleia Legislativa cumpre então hoje seu papel, né? Já passou em segundo turno, inclusive. Ontem primeiro turno, hoje segundo turno, muito comemorado nas galerias. Então a cultura e a arte em Minas Gerais dá mais um importante passo, né, no sentido de progredir nessas áreas importantes. Ok, deputado. Muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Obrigada. Eu conversei com o deputado Cristiano Silveira, do Partido dos Trabalhadores, ele que preside a Comissão de Direitos Humanos aqui na Assembleia. Esteve comigo para falar sobre vários assuntos, desde a pauta do plenário, com projetos de deputados, projetos do governador, também sobre um evento aí dos direitos humanos na semana que vem, do qual a Assembleia vai participar. Então já conversei sobre todos esses assuntos, agora nós vamos para o intervalo e voltamos já com outras informações para você. TV Assembleia, Política ao Vivo, Transparência no Ar.